Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia para tratar da formação do território brasileiro. Quais são as principais características da formação do território e também as atividades econômicas que influenciaram nessa formação do território e na expansão, ou seja, no aumento do tamanho do Brasil ao longo do tempo. Isso foi bem marcado pelas atividades econômicas que aconteceram no nosso território. Então é bem importante a gente entender como se deu todo esse processo. Saber que o Brasil era menor em extensão territorial e tinha características diferentes no seu início do que tem hoje. Então é importante a gente estabelecer essa diferença, saber que ele era menor e que ficou maior, saber que várias atividades econômicas foram desenvolvidas e fizeram com que o território se ampliasse, né? Mais áreas foram sendo ocupadas, aumentando o tamanho do próprio Brasil, até chegar no que nós temos hoje, né? Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área. E toda a diversidade de população e de características presentes no Brasil. Por isso é importante a gente entender como aconteceu essa formação. Vamos ali ao objetivo da nossa aula, então? Reconhecer as principais características de formação territorial brasileira. Conseguir identificar, esse é o propósito, identificar essas características principais da formação do Brasil, né? Aí nós perguntamos ali, você sabe como se forma um território? E também, você lembra de algum exemplo de atividade econômica do teu município? Você saberia identificar atividades econômicas do teu município? Será que o que se desenvolve na atualidade no teu município tem a ver com alguma atividade que se desenvolveu ao longo da história de formação do Brasil? E ali também, a questão de formação de um território. Quando eu uso esse termo território, quer dizer que é uma área, né, um local, uma porção, né, do espaço geográfico, que tem fronteiras, que tem um poder instituído. Então, aí se forma o território. As terras em si já existiam antes, os povos indígenas já viviam nessas áreas, mas a formação do território brasileiro começa com a chegada dos colonizadores e das atividades econômicas que foram desenvolvidas. Então, vamos pensar juntos ali. No início da colonização, a população de origem europeia e africana ficou restrita ao litoral. Então, a ocupação do Brasil ela começa pelo litoral. Essa população vai se concentrar, né, os portugueses, os povos africanos que foram trazidos, escravizados, né, para trabalhar nas lavouras, se concentram no litoral, principalmente no litoral nordestino, né, desenvolvendo ali atividades econômicas. No início eram extrativistas, ou seja, retirar da natureza a madeira, por exemplo, e depois outras atividades. No final do século XVI, os colonizadores começaram o cultivo da cana-de-açúcar e a montagem de engenhos, né, para processar essa cana-de-açúcar. Então aí começa essa atividade mais intensa ali de lavoura, de plantio. Lembram que a gente falou lá da perguntinha? Você identifica aí no teu município, de repente, uma atividade econômica de plantio de cana-de-açúcar? Tem a ver lá com as primeiras atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. E também a montagem ali dos engenhos, isso aconteceu no litoral do Nordeste. Essa atividade ali se concentrou, então, as duas primeiras, né? A exploração de pau-brasil, que era uma atividade extrativista, e o cultivo da cana-de-açúcar acontece no litoral do Nordeste. Por que essa produção era destinada à exportação? Por isso se desenvolvia no litoral, ficava mais perto ali para poder mandar para a Europa principalmente, né? E aí nós temos então uma noção, né, dessa formação a partir dos mapas. Então, antes da chegada dos colonizadores, do início da formação do território, eles fizeram um acordo, né? Portugal e Espanha, delimitando essas áreas que seriam encontradas, que eles iam tomar posse. E a marca, né, o limite era o Tratado de Tordesilhas, era a linha de Tordesilhas. Tudo que ficasse para leste seria de Portugal e para oeste seria da Espanha. Então, quando eles chegaram aqui, pelo Tratado de Tordesilhas, somente essa parte em amarelo aqui no nosso mapa é que indicava as terras
brasileiras ou as terras de domínio português. E se dependesse do Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria bem menor do que ele é hoje. Se tivesse permanecido desta forma, o que seria Brasil? Só essa partezinha aqui que está em amarelo, né? O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 7 de junho de 1494 entre Portugal e Espanha, antes deles chegarem aqui no território brasileiro, né? De começar essa formação do território. E aí, esse início de ocupação se deu, então, pela faixa litorânea, como a gente falou, aquelas primeiras atividades, né, de retirar o pau-brasil da floresta atlântica, né, e levar essa madeira para ser usada na Europa, a produção de cana-de-açúcar inicialmente, depois de tabaco e criação de gado. Então, aquela ideia que nós falamos, atividades econômicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo no Brasil. Estamos falando delas aqui. Quando eu falo de atividade econômica, é aquilo que gera algum recurso financeiro. Então, a produção de cana-de-açúcar, de tabaco, a criação de gado, a extração do pau-brasil, tudo isso gera recursos financeiros, né? A ocupação das primeiras terras indígenas, os povos indígenas viviam nessas áreas e, com a chegada dos colonizadores, eles vão ocupando áreas que eram indígenas até então. A organização de expedições para conhecer e explorar o interior, que ficaram chamadas de entradas e bandeiras, ou conhecidas como entradas e bandeiras, para descobrir metais preciosos e capturar indígenas, né? Eram ações ali de capturas de indígenas para que eles fossem trabalhar nas lavouras do litoral, né? Às vezes de forma violenta, inclusive essa atuação dos bandeirantes nessa captura de indígenas e de escravização desses povos, né? E também em busca ali por metais preciosos. Então teve esse movimento, né, dos bandeirantes em direção ao interior para explorar recursos do território brasileiro, certo? E aí a gente já vai entender no que isso contribuiu para a expansão do Brasil. Aqui nós temos um mapa que mostra as atividades econômicas no início da ocupação. Então nós temos um destaque aqui pro cultivo da cana-de-açúcar, bem aqui na porção litorânea, né, do Nordeste. Aí nós vamos ter a área onde ocorria o pau-brasil, que é toda essa parte em verde aqui no litoral também, que foi a primeira atividade ali, essa exploração, né? E aí depois a gente tem ali a criação de gado, cultivo de tabaco, um pouco mais para o interior, na região ali do agreste, podemos dizer, nordestino, né? Então são as primeiras atividades. E aqui, o que era português, né, de domínio português, que seria o Brasil, e aqui o restante, né, que seria de domínio espanhol. Mas será que continuou assim? E essas atividades econômicas permaneceram? Na verdade não, né? Vamos entender o que aconteceu. Diante do inicial desinteresse ali, que a porção leste da América Espanhola despertou nos espanhóis. Então, essas terras aqui eram espanholas, mas os espanhóis não se interessavam muito, né? Não tinha, era muita terra para cuidar, era muita riqueza para ser explorada, porque desde o México até a Argentina ali eram terras de domínio espanhol, então era muita coisa, né? Esse desinteresse ali fez com que os portugueses avançassem em direção ao interior, e os bandeirantes também contribuíram para isso, né? Para esse avanço em direção ao interior, expandindo as áreas de domínio português, aumentando as áreas dominadas pelos portugueses, ultrapassando ali o limite daquele acordo lá que eles tinham feito inicialmente, que era o Tratado de Tordesilhas. Em 1750, eles tiveram que fazer um novo acordo, que foi o Tratado de Madrid. Ficou estabelecido ali que esses locais onde os portugueses tinham estabelecido domínio, passariam então a pertencer, a incorporar, né, o território brasileiro, e foi isso que fez com que o território aumentasse de tamanho. Essa exploração de áreas que oficialmente eram espanholas. Qual foi o acordo que definiu esse novo tamanho do Brasil, maior do que ele era inicialmente? O Tratado de Madrid. Foi ele o responsável por isso, né? E aí, o que contribuiu para essa expansão territorial e para a assinatura do Tratado de Madrid? A colonização, ou seja, ocupar, né, e explorar recursos, a escravidão, né, povos que foram escravizados para desenvolver as atividades ali, para trabalhar,
A comunicação, essa questão ali da relação entre Portugal e Espanha na disputa de terras e os ciclos econômicos também, né? Então, o que são os ciclos econômicos? Essas atividades. Em algum momento foi a cana-de-açúcar, em outro momento foi a mineração, o cultivo do café. Então, no Brasil, na formação do Brasil, a gente teve essa divisão em ciclos econômicos, que tinham uma atividade que era a principal. Então, são características dessa expansão do território brasileiro até chegar no tamanho que ele é hoje. Vejam que está diretamente ligado às atividades econômicas, né? E aí nós temos uma atividadezinha ali para vocês responderem, né? Sabendo de todo esse processo de formação ali do território brasileiro e como tudo isso aconteceu, os acordos, né, as negociações entre os países que dominavam essas áreas. Então vocês vão responder ali. Sabemos que o tratado entre Portugal e Espanha, os tratados, né, foram importantes para a formação e para a delimitação do Brasil, para estabelecer as fronteiras do Brasil. Explique as diferenças entre Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Então, nós vimos os dois estabeleciam ali acordos entre Portugal e Espanha. Vocês vão explicar a diferença entre os dois. Então, escrevam a resposta de vocês ali com cuidado, nós voltamos em seguida para corrigir. Voltamos para a correção da atividade. Então, a partir do que nós estudamos, o que foi o Tratado de Tordesilhas e o que ele definiu sobre a formação do território brasileiro, e depois também o Tratado de Madrid, que foi uma reorganização, tivemos que pensar, né, porque o Brasil tinha aumentado de tamanho numa nova forma ali, num novo acordo entre os países envolvidos. Quais eram os países envolvidos? Portugal e Espanha. E como nós poderíamos escrever a nossa resposta, então, dessa diferença entre o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid? Por que esses dois tratados são importantes? Porque eles definiram a forma do território brasileiro que nós conhecemos hoje, né? São os dois principais tratados ali que definiram o Brasil, né? O território do Brasil. O Tratado de Tordesilhas foi a primeira definição das fronteiras brasileiras. Então, estabelecia ali a divisão de terras portuguesas e terras espanholas. Então, ele foi a primeira divisão. Quando os portugueses chegaram aqui, eles viram que tinha muito mais recursos para serem explorados. E as terras eram muito mais vastas, né, do que eles imaginavam. Então, eles começam ali a exploração de recursos e o avanço para o interior.
Então, saindo, primeiro eles se concentraram no litoral, como a gente viu, e depois eles vão avançando para o interior, desenvolvendo atividades mais para o interior, explorando recursos naturais para o interior do Brasil e ampliando as áreas de ocupação do território brasileiro, né? De domínio português. Claro que acabaram ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas e invadindo, né, as terras espanholas nessa exploração. Então, surge a necessidade do quê? De fazer um novo acordo para regulamentar essa ampliação ali das terras que Portugal fez. Aí a Espanha e Portugal assinam o Tratado de Madrid, que é considerando essa expansão do território brasileiro. Então a diferença é essa, um foi o primeiro e o outro foi para regulamentar essas novas terras, essas novas fronteiras ali de domínio português, certo? Então bem importante a gente pensar. E ainda, em relação às atividades econômicas ali dos séculos XVI e XVII, o que nós vamos ter? A ocupação portuguesa das terras a oeste da linha de Tordesilhas, que é aquela ideia ali que nós vimos da expansão do território, a busca pelas chamadas drogas do sertão. O que eram essas chamadas drogas do sertão? Eram produtos extraídos da região da floresta amazônica. Então, tinham lá, né, grupos que iam em direção ao interior em busca dessas especiarias, como o cravo, a canela, eles iam pelo rio Amazonas em busca de tudo isso para ser comercializado na Europa, porque eram temperos, eram produtos que só tinham no território brasileiro, né? A canela, o cravo, o guaraná, então eles descobrem isso e isso acaba sendo de interesse de muitos, né, na Europa, eles acabam indo em busca dessas chamadas drogas do sertão, né? A atividade de pecuária, que também se desenvolve no interior, né, a criação de animais. Temos ali as bandeiras, que eram aquelas expedições originadas principalmente de São Paulo. Então, São Paulo foi a cidade ali, o ponto de partida, né, dos bandeirantes em direção ao interior. Eles saíam da região de São Paulo e iam para o interior em busca de pedras preciosas e também para capturar indígenas, né, para trabalhar nas lavouras. Então, a atividade dos bandeirantes foi bem importante para essa expansão do território brasileiro, certo? E aí nós vamos ter ali também a destruição dos quilombos, que eram esses povoados habitados por escravizados, que era feita por essas expedições, né? Para que não estivesse nenhuma situação ali que fosse atrapalhar a exploração dos recursos naturais feita pelos portugueses. Então são os vários fatores que contribuíram, as várias atividades que contribuíram para a formação do Brasil, para a expansão, ou seja, para o aumento do tamanho do território brasileiro. Aqui nós temos mais um mapa que vai mostrar essas atividades, né? Então a gente consegue identificar. Aqui nós temos a área de exploração das chamadas drogas do sertão, em toda a porção ali do rio Amazonas. Vejam que o Tratado de Tordesilhas está aqui, mas a atividade se estende aqui longe por terras espanholas, né? Fora isso, nós vamos ter a pecuária, nós vamos ter a mineração, que depois se desenvolve ali na porção mais central, o cultivo do café, que vai se desenvolver na região sudeste e que vai se estender para a região sul e para a região centro-oeste também, alguns estados. Então vejam, todas essas atividades econômicas, né, que geravam lucro, foram sendo desenvolvidas e expandindo o tamanho do Brasil. Por isso que a gente estabelece uma relação entre formação do Brasil e atividades econômicas, ok? E aí vocês agora vão fazer uma atividadezinha de análise dos mapas, né? E vão identificar as principais atividades econômicas, bem como as regiões do Brasil onde essas atividades se desenvolveram desde o início da ocupação do nosso território pelos colonizadores. Então, na tela seguinte, nós vamos ter ali os mapas, vocês vão analisá-los e vão escrever as respostas ali, identificando as atividades e em quais regiões elas ocorreram ao longo da ocupação do Brasil. E aí, vocês fazem as anotações dessas respostas que vocês observaram ali nos mapas. Voltamos em seguida para fazer a correção assim que vocês tiverem anotado as respostas.
Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham ali que identificar a partir dos mapas as atividades econômicas e em qual região do Brasil ela aconteceu ao longo da ocupação e da formação do território. Vamos juntos ali ver a nossa resposta. Então aqui nós temos os mapas que mostram, né, atividades como as áreas de ocorrência de pau-brasil, que foi uma atividade extrativista, né, exploração do pau-brasil, do cultivo da cana-de-açúcar no litoral, da pecuária mais para o interior, da exploração das drogas do sertão, ali da busca, né, pelas drogas do sertão, a mineração na porção central do território. Então são atividades econômicas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E como ficaria a nossa resposta então? A exploração do pau-brasil e cultivo da cana-de-açúcar são as atividades econômicas e elas aconteceram no litoral nordestino. Aí nós temos ali a pecuária no interior, a mineração na porção central do Brasil, né, do sudeste para a região central do Brasil, e a busca pelas especiarias na região amazônica é outra atividade econômica ali da porção norte do território brasileiro. Todas elas contribuíram para a expansão do território brasileiro. Essa exploração econômica contribuiu para a expansão do território brasileiro. E aí, retomando um pouquinho ali do que a gente estudou, né, sobre a formação e a ocupação do território brasileiro, as principais características e as atividades econômicas que influenciaram nessa formação e nessa ocupação do território. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.